Muito bem, então, se a gente verificar ali na tela, foram notificados 18.087 casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho em 2022 no estado de Santa Catarina. Desses, vocês podem perceber que a grande maioria são dos acidentes de trabalho, né? 13.774. Então, significa que, sendo que, então, em cada 10 registros, cada 10 registros dentro das doenças e agravos, 10 são de acidente de trabalho. 8 são de acidente de trabalho. Santa Catarina já foi o quinto em registro de acidente e hoje é o quarto, referente aos dados de 2022, é o quarto estado no Brasil que tem mais registros de notificação, né, de acidente de trabalho. São 48.380 CATs emitidos aqui em Santa Catarina. Mas quando a gente compara com os dados relacionados ao CINAM, esse número cai para 13.774. Claro que a gente sabe que os dados referentes às CATs, eles são do setor formal de emprego. Porém, todos os dados, todas as CATs deveriam ser abertas, CINAM também. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de notificação dentro do SUS, que é universal, né, para que todas essas comunicações de acidentes sejam registradas no SUS. Pode passar? Nós temos os dados dos municípios silenciosos. O que são esses municípios silenciosos? Dos 295 municípios de Santa Catarina, 50 não notificaram absolutamente nada. E 94 tiveram menos de 5 notificações das doenças e agravos relacionados ao trabalho. Então, esse é um dado muito importante para que a gente comece, então, e um dos fatores da gente apresentar isso aqui para vocês é para que a gente tenha uma modificação desse cenário para que a gente possa melhorar a questão da notificação em Santa Catarina. Tivemos 282 óbitos e isso representa 11% dos acidentes fatais no Brasil. Então, é um dado muito importante que também a gente precisa levar em conta as questões de vigilância em saúde desses estabelecimentos onde estão ocorrendo tanto os óbitos quanto os acidentes, né, para que a gente possa reverter também essas questões de acidente e doença. Pode passar? Dos municípios silenciosos, a gente fez um mapa onde tem aqui por região quantos municípios estão silenciosos. Então, vocês podem verificar em tela aí, né? A região do Sereste de Chapecó, nós temos 10 municípios silenciosos. Na região do Sereste Regional de Joinville, nós temos 16 municípios e nenhum é silencioso. Na região do Sereste de Blumenau, nós temos, dos 53, temos 7 municípios silenciosos. Do Sereste da região de Florianópolis, dos 22, nós temos 6 silenciosos. Do Sereste de Lages, dos 18 municípios que compõem a área de abrangência, temos 4 que são silenciosos. E do Sereste da macro-região de Criciúma, dos 43, nós temos 2 que são silenciosos para as questões de saúde do trabalhador. A área descoberta, nós temos uma grande área descoberta que abrange aí 67 municípios que dizem respeito ao Sereste estadual de Santa Catarina. Desses 67, nós temos 21 que são completamente silenciosos também para as questões de saúde do trabalhador. Pode passar. Quando a gente verifica as questões dos óbitos, né, dos 282 óbitos, a gente também subdividiu esses óbitos conforme ao município de ocorrência e separou por Sereste regional, de área de abrangência de Sereste regional. Então, vocês podem ver que Joinville teve 41 óbitos na região, Blumenau, 46 óbitos, Florianópolis, 32, Criciúma, 38, Lages, 15 e a região do Sereste de Santa Catarina, 45. Em Chapecó, 65 óbitos. Então, isso compõe os 282 óbitos que nós tivemos no ano passado. Pode passar.
Aqui é só para a gente saber, então, quais são esses municípios. Que municípios a gente está falando aqui que não notificaram nenhum agravo e nenhum acidente relacionado ao trabalho no ano de 2022. Então, esses são os municípios que a gente precisa trabalhar, tem um trabalho mais intensivo ainda com relação às questões de notificação no SUS. Pode passar. Essa apresentação vai ficar depois disponível e aí vocês podem também acessar depois mais calmamente quais são os municípios. Esses são os dados, então, da região que é descoberta de Sereste. São os municípios também que são silenciosos no SINAM. Pode passar. Os setores que mais acidentam em Santa Catarina. Nos infográficos, vocês vão verificar que essas informações são referentes às informações nas regiões. Esse que eu estou apresentando aqui é do Estado. Então, os setores econômicos, as atividades econômicas que mais notificaram foram atividade de atendimento hospitalar, fundição de ferro e aço, abate de suínos, aves e outros animais, transporte rodoviário de cargas e comércio varejista, livre e supermercados. Então, essas são 5 atividades econômicas que mais emitiram CATs, que são, né, notificações dentro do setor que tem vínculo formal. Pode passar. Quando a gente verifica quais são as ocupações que mais acidentaram, alimentador da linha de produção, técnico de enfermagem, faxineiro, rebarbeador de metal, magarefe, e aí quando a gente verifica essas atividades, a gente já liga já consegue fazer a ligação com o slide anterior, que são as atividades que mais acidentam, né? Pode passar. Quais os grupos de agentes causadores que mais acidentaram? Então, impacto contra a pessoa e objeto, agente biológico, máquinas e equipamentos, queda de altura, queda no mesmo nível, veículo de transporte, agente químico, esforço físico, dentre outros. Pode passar. Uma coisa muito importante a gente ter também em mente que, além de causar um prejuízo muito grande para a saúde das pessoas, para a saúde das pessoas que trabalham, os acidentes e as doenças também trazem, né, um custo muito grande, um ônus muito grande para a Previdência Social. Esses são dados de 2021, porque 2022 ainda não temos, né? Então, Santa Catarina é o 5º estado com maior despesa previdenciária no Brasil, né, com um gasto muito grande, tanto do auxílio-doença por acidente de trabalho, quanto o auxílio-doença por afastamento, né? E aí, o que a gente propõe aqui para mudar esse cenário? O que a gente pode começar a incrementar aqui em Santa Catarina para tentar mudar esse cenário? A gente, então, junto com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, nós publicamos uma nota informativa conjunta número 5, e essa nota informativa, ela traz a definição, a periodicidade e fluxo das notificações de doenças e agravos relacionados à saúde do trabalhador, então não só de acidente de trabalho, mas também das doenças relacionadas ao trabalho, e esse fluxo está muito bem definido. Eu espero que quem esteja participando aqui tenha conhecimento dessa nota. Se não tiverem conhecimento, essa nota ela também está disponível no site da DIV, e junto com todas as outras informações que são necessárias para fazer a notificação acontecer no território. Reuniões de planejamento e organização de cronograma de ação, matriciamento, ações de capacitação em loco nos municípios silenciosos. Então, esse é um trabalho primordial para que a gente possa, então, reverter um pouco essa questão de não notificação, de subnotificação, né? E também das doenças e agravos acontecendo nos territórios. Pode passar. Quais são as ações para implementar, então, a vigilância em saúde do trabalhador nos territórios? Nós temos já em andamento, né, as conferências municipais de saúde e as conferências macro-regionais de saúde. Então, é importantíssimo que quem esteja participando desses fóruns de discussão das conferências, que
coloque e que leve a questão de saúde do trabalhador como uma área importante a ser implementada aqui no Estado. E isso é muito, muito, muito necessário que a gente tenha alguma ação de saúde do trabalhador colocada ali nessas conferências, né, para que isso chegue na conferência estadual e que a gente consiga, então, levar uma ou duas ou três ou várias atividades que dizem respeito à saúde do trabalhador dentro dessas conferências que estão acontecendo. Lançamento, então, do diagnóstico. Esse diagnóstico eu vou entregar aqui para o Dr. Bruno uma cópia desse diagnóstico impressa, né? A gente vai disponibilizar isso no site. Esse material ele foi construído por os nossos técnicos que estão aqui junto conosco e foi um trabalho muito árduo, né? Muito difícil, porque o tempo que nós tínhamos era curto e eu reconheço o trabalho que vocês fizeram, porque foi assim um trabalho sensacional. Eu acho que nunca nesse estado a gente teve um trabalho, um resultado como esse que nós vamos apresentar e como a gente vai divulgar no site da diretoria. Então, é importantíssimo para quê? Pode passar. Para subsidiar, então, esse diagnóstico ele vai servir para subsidiar todas as ações que vão ser planejadas no território para que a gente possa, então, modificar esse cenário que diz respeito às doenças e acidentes de trabalho no território. Pode passar? Aí. E, por último, esse é o último slide, a gente também está lançando um curso de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Esse curso, ele é uma união de esforços, Ministério Público, Fiocruz, Fiotec e Diretoria de Vigilância Sanitária, para que a gente possa, então, levar conhecimento para todos os fiscais e também para quem for servidor das vigilâncias em saúde do município, para que tenha uma compreensão do que a gente está falando aqui, o que é saúde do trabalhador, quais são os objetivos que a gente tem no Estado para trabalho, quais são as ações que a gente deve desenvolver nos municípios. Então, esse curso, ele é uma formação continuada, são 300 vagas, ele é completamente online, ele não tem momento presencial e logo vai sair já o edital para fazer as inscrições e a gente vai estar divulgando isso massivamente no Estado. Outra coisa muito importante são as referências técnicas em saúde do trabalhador. Isso foi um trabalho que o Dr. Bruno já questionou os municípios, né, desde o ano passado, e a gente vê como uma necessidade muito grande, e isso está nas normativas e em todo o escopo legal do SUS, que os municípios devem implementar e fazer com que aconteça essas referências, que tenhamos essas referências técnicas nos municípios. Para isso, o Estado, este ano, então, em conjunto com a Câmara Técnica de Vigilância em Saúde da CIB, a gente está, então, tentando levar, para fazer com que isso aconteça, implementando através de apoio financeiro para que a gente tenha nos municípios uma referência técnica em saúde ao trabalhador. Então, a gente tem aí um valor estimado de repasse financeiro na ordem de R$1.600.000, para que a gente, então, possa ter essa referência e possa implementar as ações de saúde ao trabalhador nos territórios. Eu acho que seria isso. E aí a gente fica aqui aberto para quaisquer dúvidas. Está aí o nosso contato também. Obrigada. Então, gente, só reforçando, esses cursos do Ministério Público do Trabalho, como a DIVES, a gente já vem pensando há bastante tempo. A gente sentiu inicialmente, porque antes de a gente começar a cobrar, de novo, não entendo mal a expressão cobrar, vou refazer. Antes da gente começar a pedir a comprovação das ações, enfim, discutir essas situações, a gente achou necessário capacitar as pessoas para que tenham, assim, a tranquilidade de eventualmente fazer uma fiscalização e ter o conhecimento necessário para fazer algum tipo de diagnóstico daquela situação e aí lançar
aquele determinado agravo como relacionado ao trabalho. A gente já, inclusive, já começou as conversas e a gente vai intensificá-las agora nessa semana para realizar um curso específico de câncer relacionado ao trabalho, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, justamente para também trazer essa segurança para fazer o diagnóstico e entender que, né, existe um nexo de causalidade entre aqueles casos de câncer e os agentes cancerígenos a que os trabalhadores foram expostos no seu local de trabalho. E assim, os dados que a Regina mostrou, é importante a gente também trazer um destaque que as colocações de Santa Catarina são em números absolutos, né? Não é em números relativos. Então, o que eleva assim, o grau de preocupação, considerando que Santa Catarina é um estado de médio porte, que em termos de população está bem longe de outros estados que têm um índice de acidentalidade menor. Então, é claro que a gente sabe que é um estado muito industrializado e os dados de atividade econômica e tipo de profissão mostram como na indústria é que a gente tem a nossa maior preocupação. E assim, a gente, ali naqueles dados de 2022, a gente ainda tem um viés que ainda é um pouco decorrente da pandemia, por isso que a gente vê também tantos casos de doenças e acidentes de trabalho relacionados ao setor hospitalar, né? Então, muitos desses casos, até porque, assim, já é histórico, até em função, digamos, da proximidade com a temática, então, acidentes perfunctórios é comum já ser emitida a CAT, coisa que, né, se um trabalhador na indústria corta o dedo não vai acontecer, mas teve essa elevação em decorrência da pandemia. Então, a gente vê como a indústria tem, historicamente, sido um dos pontos mais nevrálgicos, assim, nessa questão da acidentalidade. Eu não sei se teve, aparentemente não tem nenhuma mãozinha levantada, não sei se alguém aqui presencial quer falar. Assim, como eu falei, né, gente, a gente chamou, vão ser 3 encontros, eu sei que gerou um pouco de confusão, os municípios e o Celeste, tá, mas só um pouquinho, o Celeste é na segunda, o município é na terça, é porque a gente, como eu falei, queria fazer essa conversa um pouco mais informal com vocês hoje, entendendo que o papel dos Celestes e das regionais de saúde é muito importante nesse processo de, principalmente, conscientização dos municípios, né, em relação à notificação. Então, a gente procurou também chamar não só o pessoal da vigilância sanitária, como o pessoal da vigilância epidemiológica. Eu não sei se tem alguém aí representando a DIV online, se quiser também fazer uso da palavra, seria interessante. Porque a gente precisa fazer essa aproximação, né, de quem faz o diagnóstico e de quem lança no sistema. Então, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, gente. Como eu falei, é bem informal, podem, inclusive, criticar as nossas ações, se for o caso. Gisele, fica à vontade, só abrir o microfone. Quer pegar o microfone aqui, Sheila, para ler? Vai. Tem que se ler para todo mundo. Tá. Então, é a Gisele, de Araranguá. Ela disse que participou do curso em saúde do trabalhador pela Fiocruz, dos 15 municípios da MESC, né, que é lá do extremo sul. Somente 5 municípios participaram desse curso. Esse curso foi amplamente divulgado, ela disse. Como fazer essa conscientização? Já que foi amplamente divulgado e só 5 participaram. Obrigada, gente. Então, é uma dificuldade, Gisele. Assim, a gente tem procurado sensibilizar justamente para que os municípios entendam a importância de todo esse caminho que a gente está tentando traçar, né, em relação aos cursos, em relação às ações, porque assim, aquele dado que a Regina mostrou, relativo aos custos previdenciários, a gente sequer tem levantamento dos custos do SUS. Esse levantamento sequer existe. Então, aquilo ali é só o benefício previdenciário, fora o que os entes públicos gastam
no atendimento dessas pessoas. Então, é importante essa sensibilização, inclusive dos gestores, para eles entenderem o quanto que eles estão gastando com algo que eles podem reduzir drasticamente. E fazendo um paralelo, que não tem nada a ver com o nosso métier aqui de saúde e segurança do trabalho, mas recentemente eu e minha colega, a gente foi numa reunião de uma entidade que trabalha com a questão do trabalho infantil, e ela mostrou uma diferença que me chamou muito a atenção, que é o quanto que basicamente eles lá na instituição gastam por adolescente por mês, que é em torno de R$500, e quanto que o sistema prisional gasta com adolescente por mês, que é em torno de R$16 mil. Então, assim, a gente precisa conscientizar até e às vezes a gente sabe que a melhor forma de chamar a atenção para alguma coisa é mostrar que no bolso faz uma diferença significativa, conversar com os gestores, conversar com os secretários de saúde para mostrar que essas ações elas têm um objetivo também de redução do gasto público. É uma ação de prevenção que, claro, não é uma ação que vai gerar efeitos no curto prazo, mas que lá na frente vai trazer uma taxa de efetividade do serviço público muito maior, né? Então, a gente, por enquanto, não está tentando tomar nenhuma atitude coercitiva em relação àqueles municípios que não estão aderindo às propostas que a gente está apresentando, e até a participação no curso, como é algo opcional, mesmo que eu quisesse, eu não poderia, por exemplo, entrar com uma ação obrigando a participação. Mas se num determinado momento já a gente verificar que há uma resistência injustificada de algum município para não fazer as notificações, que aí sim existe uma obrigação legal, aí claro, já estuda a possibilidade de tomar alguma medida coercitiva, como, por exemplo, o ajuizamento de uma ação. E nós, através da Vigilância Sanitária do Estado, como eu falei antes, né, a gente está tentando levar essa discussão da importância da saúde do trabalhador dentro da CIB, da Comissão Intergestores Bipartite. Então, e é o fórum onde nós vamos estar com todos os gestores de Santa Catarina. Então, nesse fórum é onde a gente vai levar a importância primeiro, que a gente vai fazer esse repasse financeiro, mas em contrapartida a gente tem que ter as pessoas capacitadas. Nós estamos oferecendo gratuitamente esse curso, que é uma parceria, né, entre várias instituições para que isso aconteça no Estado de forma gratuita. Então, a gente vai tentar também, através da CIB, para que isso aconteça e que os gestores, então, encaminhem pelo menos um representante para fazer a capacitação. Agora, sim, nós também temos os CERESTs, né, os Centros de Referência Regionais de Saúde do Trabalhador, que é papel dos CERESTs também fazer toda essa sensibilização da rede na sua região de abrangência. Então, mais uma vez eu digo, né, a gente tem que tentar atacar o problema de todos os lados, né? E é nessa união das forças que a gente vai conseguir um resultado melhor. Então, todo mundo tem um papel, todos que estamos aqui temos um papel, né? E esse papel precisa ser desenvolvido, para que no final a gente tenha tanto dados melhores, não só com relação à notificação, mas também com relação à prevenção e também a capacitação e informação, levando essa informação para a rede. Então, só complementando, Gisele, inclusive, assim, eu tenho um procedimento, né, de acompanhamento de todas essas ações, e vocês devem se recordar, eu fiz uma solicitação lá no início do projeto da quantitativa de ações, de capacitações, de quantos servidores atuam na área, para justamente poder fazer um mapeamento. E essas informações podem ser trazidas para a gente, o curso foi disponibilizado, mas os municípios da minha regional não se interessaram. Como eu falei, não existe uma obrigação legal de participar, mas eu posso tentar ajudar a sensibilizar, conversar, marcar uma reunião. E como eu falei, isso é um procedimento que não é inquisitivo, né? Ele é voltado para a conscientização. Então, eu me coloco totalmente à disposição para fazer esse apoio, caso vocês entendam que seja necessário. E se alguém estiver aí se perguntando como que a Gisele lá de Araranguá já participou, é porque a gente já fez esse modelo, inicialmente na região de abrangência da Procuradoria de Criciúma. Então, os municípios
da região sul, acho que ali são 3 regionais de saúde, né? São 3 regionais de saúde, já tiveram essa capacitação. Inicialmente, né, isso partiu lá da Procuradoria e depois a gente conseguiu a verba para fazer isso no âmbito estadual. Mais alguém? Não se acanhe, gente. Pode, como eu falei, se vocês disserem, olha, tu é um lunático, isso que tu está pensando é impossível de fazer, e podem ficar à vontade. A gente está aberto a críticas também. Eu vou perguntar uma coisa. Temos quantos participantes? 41, né? Tem conhecimento da nota informativa que eu comentei com vocês? Essa que fizemos junto com a DIV? Desses que estão aqui. Todos têm conhecimento? Quem não tem, levanta a mãozinha. Por enquanto, nenhuma mãozinha. Então, olha só, já que a gente não tem ninguém que não tem essa informação aqui nesse momento, eu gostaria de saber se tiveram alguma dificuldade de implementar essa nota informativa na sua região ou no seu município. Que bom, então, gente. Que bom que está conseguindo ser implementado de forma satisfatória. Pessoal, quem está participando online, tem alguém da epidemia da região regional ou é só sanitária? Pode escrever ali, se tiver alguém da epidemia da regional, escrever ali qual a sua regional, por favor. Ninguém quer falar. Eu não sei se o pessoal está com vergonha, ou se não estão nos ouvindo, ou se realmente não tem ninguém. Não, porque se não tiver ninguém da epidemiológica das regionais, a gente pode até pensar em marcar daí uma outra reunião específica só com o pessoal da epidemiológica, para daí poder conversar novamente. Tá? Enfim, da nossa parte, acredito que seja isso. A gente já falou das ações, dos nossos objetivos, a gente abriu aqui a possibilidade de tirar dúvidas, Só sanitário. Aqui só sanitário. Tá. De tirar dúvidas. Tem mais uma mensagem ali que eu não consigo ler daqui. Que possa indicar que ninguém tem epidemia. Tá. Então, talvez seja o caso a gente marcar uma nova reunião só com daí o pessoal da epidemiológica. E agradeço de novo, novamente, né, a participação de todos, reforçando, como eu falei para a Gisele, a gente está à disposição para fazer qualquer tipo para dar qualquer tipo de apoio e iniciativas, mobilização, conscientização, qualquer coisa relacionada às ações e às notificações no Sinam. Ali a Regina mostrou os dados, né? A gente ainda assim, como eu falei lá no início, a gente tem também essas investigações em relação às empresas, e muito embora o Sinam já represente ali algo em torno de 1/3 das notificações de CAT, as CATs já representam mais ou menos 1/5 dos benefícios previdenciários relacionados ao trabalho. Então, se a gente pegar esses 3 dados, os dados de benefícios relacionados ao trabalho concedidos, e aqui eu me valho dos B91 e B31 com NTEP. São 5 vezes maiores que o número de CAT emitidas, são 3 vezes maiores que o número de casos notificados no Sinam. Então, tem pelo menos um campo, assim, se a gente considerar só os benefícios, um campo muito grande para crescimento dos casos no Sinam. A gente sabe que o Sinam é um sistema que tem seus problemas, o Ministério da Saúde vem trabalhando na tentativa de melhorar o Sinam, ou substituir o Sinam por outro sistema. Por enquanto, não tem nada iminente, então a gente vai ter que continuar trabalhando com o Sinam, independentemente das dificuldades que ele possa representar.
A gente falou aqui, eu não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, eles, DIV, estavam cientes em relação à reunião de hoje. Poderia falar o número da nota técnica em conjunto? 5. Nota técnica número 5. Está lá no... Quer abrir de novo a apresentação ali? Não precisa, é só isso está no... É 5/2023. 5/2023. E agora, na dúvida ali só se é uma afirmação ou uma pergunta, sim, a gente solicitou a participação tanto da sanitária quanto da epidemiológica. A Gisele de Aranaguá coloca aqui, doutor Bruno, tivemos uma situação de restrição em imposto de combustível a pedido do PT. O fiscal do município tem consciência das inspeções dos postos de combustíveis em razão da pactuação e não faz. O pedido veio para nós, ela é da regional, provavelmente, né? Fiz a inspeção com laudo de infração e intimação. Iria desafogar as demandas da Visa estadual. É difícil a conversa com os secretários em se conscientizar a importância da Visa. Tem quem diz que Visa é dispensável, só atrapalha. Assim, a gente... Como eu falei, já faz um tempo que eu atuo nessa área e é um problema relativamente comum, né? A gente não é exclusividade da tua regional, a gente tem esse problema de desvalorização do trabalho da Visa pelos gestores, essa dificuldade de os fiscais cumprirem a determinação, às vezes até com receio de ter algum tipo de represália. E o que a gente busca fazer de novo, assim, conscientizar, a gente, em alguns casos, cobrar. Alguns municípios a gente fez já termo de ajuste de conduta, em que o município se obriga a manter, por exemplo, fiscais capacitados na área de vigilância do trabalhador, de realização das ações solicitadas pelo Ministério Público do Trabalho. A gente tem vários municípios em que tem esse, digamos, empurra-empurra, não, mas isso é a tem que fazer, mas isso a vigilância tem que fazer, e aí acaba que ninguém faz. E nessas situações a gente já, como eu falei, a gente não quer tomar as atitudes coercitivas para a adoção das obrigações legais, mas essas situações é importante a gente ficar sabendo, ainda que de forma informal, para que a gente possa eventualmente e sim tomar alguma medida mais drástica, para que essa negativa em realizar o trabalho que é obrigatório não se repita. Nada mais. Acho que é isso. Então, gente, acho que é isso. De novo, me coloco à disposição. Se alguém, qualquer município, de qualquer regional, de qualquer Sereste, quem já trabalhou comigo sabe que eu sou um pouco enrolado, mas que eu sempre atendo. Às vezes tem que pedir mais de uma vez, porque eu me esqueci, eu digo, claro, vamos fazer, e aí eu esqueci que eu disse, claro, vamos fazer. Mas não é uma vontade minha, tá, gente? Não é marra, não é nada disso, não. É desorganização mesmo. Então, podem insistir que a gente acaba se fazendo, tá? A gente acaba se reunindo e tratando de qualquer tipo de dificuldade que vocês possam ter. Daí, não só nessa questão de notificação, tá? Mas de qualquer tipo de ação relacionada à saúde do trabalhador. Obrigado a todos aí pela presença. Deu? Acho que pode sair do chat. Parar a gravação. Ali no 3 bolinhas. Gravação. Parar. E aí sair.